Vamos então dar início ao nosso estudo agora, começando com uma oração. Então, oremos. Vamos então dar início com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Pedimos o Teu Santo e Bom Espírito a ser nosso professor, a nos instruir e nos ensinar qual a verdade. Por favor, pedimos isso conforme a Tua promessa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarias conosco. Então, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, sejam todos bem-vindos, né? Acabamos de fazer a oração. E vamos então, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Nós tínhamos estudado até o verso 30 de Daniel capítulo 2. Ainda não fomos pro... Esse é um capítulo que vai demorar um pouco mais. Ele tem muita coisa. Para nós termos ideia, então, né, nós da última vez vimos que o rei teve um sonho e ele não conseguiu compreender o sonho. E aí o que ele fez? Mandou que todos os magos fossem chamados, os principais, né, os magos mais experientes, provavelmente ele tenha chamado os mais antigos. Magos, caldeus e os magos, caldeus, astrólogos e encantadores. Essas 4 classes, né? Depende da versão, traz encantador como feiticeiro. Mas eram essas 4 classes. E eles não puderam, e eles colocaram, né, que ele primeiro dissesse, e aí ficou esclarecido que eles, na verdade, eram enganosos, eles não tinham contato com o sobrenatural, como eles diziam ter. E aí o rei mandou matar todos. E Daniel estava incluído nessa lista, né? E aí ele foi, e aí foi toda a situação lá que aconteceu. Então, no meio dessa questão toda, aí Deus revelou para Daniel o que era, qual era o mistério. E para nós entendermos um pouco melhor, né, a respeito do que vai falar em seguida agora, em Daniel capítulo 2, então o verso 30, relendo, né, o último verso que nós estudamos na última vez, e em mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então, para que ele entendesse mesmo os pensamentos do coração dele, que ele não tinha entendido muito bem e que esqueceu a parte do sonho, Deus ele revelou para Daniel. Né? Não porque ele fosse melhor, é a humildade de Daniel. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Mas para quê? Aí que está. Quando alguém recebe mais sabedoria, era fato, Daniel era mais inteligente. Mas qual que é o objetivo? Para que a pessoa se ache, eu sou melhor que você, eu sou melhor? Não. Quando Deus concede mais dons a alguém, é para quê? Qual é o objetivo desse maior dom? Para que eu possa ajudar mais as outras pessoas. Era para isso que Daniel reconheceu na sua fala. Eu recebi isso não porque eu tenho mais inteligência, não, mas Deus me deu para que eu pudesse ajudar o rei nessa questão, né? Saber a interpretação do sonho. Entender os pensamentos. Né? Vejam só. Então, esse é o objetivo. Quando nós temos algo a mais, seja dinheiro, seja beleza, seja alguma habilidade manual, alguma habilidade artística, alguma habilidade nas palavras de conforto, qualquer habilidade, seja no trabalho que for, né, lidar com a terra, ou no trabalho de limpeza, qualquer trabalho. Se nós temos uma habilidade, devemos usar isso para ajudar as pessoas e para a honra e glória de Deus. Para ajudar pessoas doentes também. Então, toda habilidade. A habilidade de conhecer a palavra de Deus, então, para poder espalhar. Quanto mais nós espalhamos a palavra de Deus, mais Deus nos dá entendimento. E é isso que nós procuramos fazer aqui. Estudar juntos e compartilhar os conhecimentos. Né? E verso 31, Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Olha isso que o sonho do rei foi esse. Uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé
diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então aqui eu tenho uma imagem, né, no livro aquele, já em preto e branco. Depois, se Deus quiser, eu mando uma imagem colorida de uma representação do que ele teve um sonho, né? Uma imagem. Os diferentes metais, aí ele vai descrevendo. Então imagine uma imagem assim, que, no verso 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre, as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Perceberam então? A cabeça, a primeira parte aqui era de ouro. Primeira parte de ouro, cabeça. Depois, os braços, o peito de prata. O seu ventre e o quadril e o início das coxas, né, eram de bronze. Então, ouro, prata, bronze. E daí as pernas e os pés de ferro. Mas os pés não somente de ferro. Então, as pernas de ferro puro. Mas os pés, barro e ferro. Quem já estudou química ou quem não estudou, né? O que você imagina quando você tenta misturar ferro e barro? Não dá muito certo. Aí depois ele vai explicar melhor o que resulta essa mistura, né? Então, depois que ele viu, né, toda essa questão, o verso 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Vou pedir para alguém, se puder, Zacarias 4:6. Puder achar lá. Zacarias 4:6. Posso ler? Beleza. Então eu deixo ler. Eu pedi para a Sônia puder abrir Isaías 26:4, por favor. Então, Zacarias Zacarias 4:6. 4:6. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado. Então, como que Deus, né, vence? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente vai lá para Daniel, ou seja, a força e a violência do ser humano não fazem parte dos métodos de Deus. Deus tem métodos superiores. E em Daniel 2:34, estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então a gente começa a ter uma ideia. Não foram seres humanos que fizeram, né? Agora Isaías 26, verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isso, muito obrigado. Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, foi cortada uma pedra. Foi cortada. Senhor Deus é uma rocha, uma pedra, né? É uma montanha, assim, dá para se dizer. E, de repente, depois a gente vai ver que o símbolo da montanha está presente de forma dupla. Mas de uma grande pedreira é tirada uma pedra. Menor do que a pedreira, é um pedaço só da pedra. E aí nós vimos que não é por força nem por violência, né? Nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então agora vamos para Mateus, capítulo 1. Primeiro livro do Novo Testamento. O verso 18 e o verso 21.
Então, verso 18 e o verso 21. Mateus 1, 18 e 21. Quem achou ou quiser ler, pode ler. Então, Cristiane, pode ler. Pode repetir o verso que é, Eric? O verso É o 18. 18? O 18. Ah, Eu pedi 18. pro o Simão daí ler o 21, que ele também levantou a mão. Pode ler, Cristiane. O 18. Tá ok, obrigado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, olha só, ela Simão se quer achou continuar? grávida pelo Espírito Santo. E depois nós vamos ler um texto paralelo da mesma em outro evangelho, né? Agora, Ok. 21. Simão, pode ler. Mateus 1, Então 21. Pedro aproximou-se dele e Opa, só. perguntou: É Mateus 1, 21. Ah, então deixa aqui a irmã fazer leitura. Ah, pode ser. Então, se puder achar para nós, Simão, Lucas 1, o verso 27. Lucas 1, verso 21. 27. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aí. Então, olha só. Jesus, o nome dele, e salvará o povo dos seus pecados. Essa era a missão de Jesus. No verso anterior, no verso 20, ele vai dizendo, ó, porque nela está o que nela está gerado é do Espírito Santo, não por força nem por dedo, mas pelo meu Espírito. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, sem auxílio de mãos. Já começa por aí, o primeiro símbolo. E Deus é uma rocha. Então Jesus ele foi separado, né, sem auxílio de mãos. E ele veio a essa terra. Mas depois a gente vai entender melhor que a vinda daquela rocha a essa terra não é na primeira vinda de Jesus. Jesus ele foi, depois nós vamos ver por quê, né? Lucas, pode ler aí, Simão, Lucas 1, o verso 27. 27. Hum. A uma virgem prometida em casamento com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. Isso. Veja só. Uma virgem. E agora leia o verso 32 e 33. 32, 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu ancestral, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Amém. Olha só, a promessa desde o nascimento mesmo, ele recebeu, foi dito, né? O anjo Gabriel falou essas palavras lá sobre o futuro. Mas isso ainda não aconteceu. Já passaram 1900 e tantos anos, quase 2000 anos, e isso ainda não aconteceu. E ainda não aconteceu do seu reino ser estabelecido completamente aqui nessa terra e não ter fim. Então, por isso nós vemos o primeiro indício que ainda não aconteceu exatamente a cena que nós lemos lá em Daniel. Osana, pode falar. Esse livro aqui, ó, fala das profecias de Apocalipse, de Daniel. Olha aqui a estátua colorida de Daniel 2, né, que você estava falando. E aqui seria Daniel 7 e Daniel 8, mas eu guardei essa daqui para mostrar que você estava falando que a sua estava em preto e branco, ó. Ó a pedra aqui embaixo, ó. Interessante ali a pedra, isso mesmo. E sobre essa estátua, né? Vamos agora voltar lá para Daniel 2. Daniel, capítulo 2. O verso, nós paramos no verso 30.
34, né? Vamos lá. E estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua onde? Nos pés. Nos pés. Não é nem no quadril, nem na cabeça, não. É nos pés. Nem nas pernas. Não, é nos pés. Preste atenção nisso. Nos pés de ferro e de barro. E os esmiuçou. Então, traçalhou com os pés. O verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. Eu fui pesquisar o que é o significado disso. Pragana das eiras do estio. Pragana é palha. Palha seca. Das eiras. Eiras seriam campos bem planos, que eram abatidos o chão para não ficar nenhuma montanha, nenhuma saliência. Era bem plano. E lá eles debulhavam, batiam os grãos, né? Faziam o trabalho antigamente quando vinham da colheita, né? Eles faziam esse processo de debulha, sacudidura, né? E aí sobrava, então eles separavam todo o grão e a palha ficava ali no chão, nessa eira, nessas eiras. Estio é verão, tempo quente e seco. E daí dava umas ventanias, né? Naquele tempo seco. E vinha aquele vento e levava tudo aquela palha embora. E era isso que ele falou, ó. A pragana ficou, o que se fez, os reinos, né, o ouro, a gente já vai ver que é reino, ainda não falamos disso, né, mas ó, a cabeça, o ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro se fez como palha, como pó, como pó, se esmiuçou, né, e foi feito como pragana, como palha, das eiras do estio, ou no estio, né, no verão. E o vento os levou, veio um vento e os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Vejam só, então, depois a gente vai entender. Ó, verso 36. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos na presença do rei. E agora vem a interpretação. Daí que vem o que eu falei e nós vamos entender melhor. Verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Deus que dá o reino, o poder, a força. Para quê? Que nem nós vimos lá no verso 30. No verso 30 é para ajudar, para auxiliar, servir aos outros. É para isso que Deus dá. E verso 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. E veja só, e depois de ti se levantará o que? Outro reino, inferior ao teu. Então, essa estátua representa reinos, poderes. Grandes reinos, grandes poderes. Inferior ao teu, então, no verso 39, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro é que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então era um reino já inferior em valor, mas muito mais duro, muito mais cruel. Essa é a característica. Pode ver. O ouro ele é um dos mais macios dos metais. Desses que estão apresentados na estátua, ele é um dos mais macios. Se for ouro 100% puro, você consegue, assim, com a mão, você consegue entortar. Ele é maleável, ele é fácil, né, de ser maleado. Já a prata não é tanto. Ela é menos valiosa, ela perde valor, mas ganha dureza. O bronze, mesma coisa. Perde valor e ganha firmeza. E o último, ferro, é um dos mais duros. Com ele se fazem facas, coisas assim de corte, armas, um monte de coisa. Ele é duro, destrói muita coisa. Então perde valor ainda mais. É um desses 4 metais, é o mais barato, mas é um dos mais duros. E é exatamente isso a característica desse quarto reino. E vejam só, o verso 31. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, eles não
estão misturados. Ferro com barro não se mistura. Fica uma parte de um, uma parte de outro. O verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, quanto ao que viste o quê? Dos dedos, olha só. O verso 42, ele fala, e como os dedos, né? Os dedos. Quantos dedos uma pessoa normal tem nos pés, nos 2 pés? 10. Depois esse número se repete nas profecias. A gente começa a entender os paralelos de coisas que estão falando a mesma mensagem com símbolos diferentes. 10 dedos. E agora vem lá, no verso 44. Mas no dia desses reis, então no dia desses reis, no finalzinho da história da Terra, quando tiver dividido, né, os 10 dedos, 10 reinos, que tentam se unir uns aos outros, mas um dedo não é igual ao outro, pode ver no pé, eles são individuais. Eles tentaram se unir por semente humana, por casamentos e coisas, mas não se uniram. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Deus do céu levantará. A gente já viu que isso começou com Jesus, quando ele veio à terra. Não é por força nem poder, mas pelo Espírito Santo. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus já veio de forma sobrenatural. Foi o Espírito Santo que gerou ele. Já começou o cumprimento dessa profecia, né? E já lá foi dito, né, foi lido, o Simão leu em Lucas 1, versos 30 e lá em 32 e 33, que ele reinará eternamente. Jesus ainda não está reinando plenamente, totalmente, no universo e na terra, inclusive. Mas está a profecia lá já desde o nascimento dele. E ó, quando que ela vai se cumprir? Nos nossos dias. Porque é o que está dizendo, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. E olha só o verso 40, antes da gente seguir no 45. Então, aquilo que nós falamos. Então, nós percebemos que os metais e as partes do corpo representam reinos. O último reino, ele tem conexão até a cabeça. Ou seja, ele tem coisas que ligam ele até as suas origens ao reino da Babilônia. Ou seja, nossos dias nós temos influência do que houve lá na época de Babilônia. Na época do povo seguinte, do reino seguinte foi Medo-Persa. Do seguinte foi a Grécia, greco-macedônico, né? Macedônia e Grécia ali. Do seguinte que foram os romanos. E por fim, né, a divisão dos romanos pelas 10 tribos bárbaras. Né? Quando as 10 tribos bárbaras principais invadiram e formaram os 10 principais reinos da Europa. Tá? Essa é a explicação histórica que nós temos, que seguiu exatamente o que Deus deu. 604 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Foi essa profecia dada, essa visão. E ela envolve um período até os nossos dias, ou seja, um período de mais de 25 séculos. E ela vai desses períodos de 25 séculos para a eternidade. Em poucos versos, Deus deu a descrição de milhares de anos. Em poucos versos. Isso antes de acontecer. E hoje nós vemos a sequência que foi exatamente como está escrito. Tá, depois Deus vai dar mais detalhes, né? Como se não bastasse isso, Deus vai dar mais detalhes. Agora o verso 45, perceba. Da maneira que viste que do monte... Olha só, tinha um monte. Quem que é a rocha eterna? O Senhor Deus. Deus é uma rocha eterna. Então, do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Jesus foi cortado da grande rocha, né, da divindade. E se tornou muito pequeno em comparação. Você pega um monte gigante e tira uma pedra, uma rocha. O que é a rocha em comparação ao grande monte? Nada. Jesus se fez nada por nós. E no tempo certo, né, ele veio, não ainda cumprindo essa profecia de quebrar e destruir todos os reinos terrestres. Mas ele virá. Muito em breve. E é assim, ó, a profecia está aqui, ó.
cortada, foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vejam só que interessante. Antes agora de entrar em mais detalhes seguindo no estudo, como que era o reino de Babilônia? Muitos podem pensar, será que Babilônia era mais rica e poderosa do que hoje, os reinos hoje? Primeiro, se alguém for dar uma olhada na situação dos países hoje, dá para dizer que todos os países têm dívida com algum outro país do mundo. Tá todo mundo endividado. Então é uma tristeza, é uma falta de recursos terrível, né? Tá, mas voltando aqui. No livro, então, Daniel e Apocalipse, caso alguém não tenha recebido, né, no grupo lá em PDF, só mandar mensagem para mim pedindo. Tem na internet também, só pesquisar pelo título, né? Daniel e Apocalipse. Mas é mais fácil pedir para mim, né? Tá. Daniel, capítulo na página 37, que nós tínhamos parado, ali na página 36, né? 37. Existe uma descrição a respeito de Babilônia. Ele vai dizer o contexto histórico, quem que fundou Babilônia a primeira vez, né? A cidade de Babel, que depois foi conhecida como Babilônia. Em Gênesis 10, a fala foi o bisneto de Noé, Nimrod. Isso está escrito na Bíblia, Gênesis 10, versos 8 a 10. Na terra de Sinear ou Sinar, a mesma que Daniel 1.1 fala, né? Daniel 1.2, na verdade, que Nabucodonosor levou os cativos para a terra de Sinar, lá que era a Babilônia. Voltando então ali na página 39 do livro, ele vai descrever como é que era a Babilônia de antigamente. Eu nunca tinha lido uma descrição tão detalhada assim, que os historiadores e arqueólogos foram escavando e descobrindo como é que era ela, a estrutura dela. Ela tinha, assim, era um quadrado perfeito, essa cidade. Ela era em forma de quadrado. Nos 4 muros dela, eles tinham aproximadamente 24 quilômetros de comprimento, cada um dos muros, assim, 24 quilômetros. E 24 quilômetros, e 24 quilômetros, e 24 quilômetros. O perímetro, a soma, né, era 96 quilômetros. Era isso aí, 24 quilômetros a largura, o comprimento. Nessa largura e comprimento havia um muro. Esse muro, que rodeava toda a cidade, ele sim tinha 100 metros de altura. Tem aqui o muro. Deixa eu achar a descrição ali mais específica do muro. 100 metros de altura. Imagine só um muro de 100 metros de altura. 100 metros de altura e 26 metros de largura. Então, um muro. Que Babilônia, a cidade de Babilônia, tinha um muro de 100 metros de altura. Isso é muita coisa. E 26 metros de largura. Um muro. Imagine só. Por isso que era dito que essa cidade ela era inexpugnável. O que quer dizer isso? Inexpugnável que não pode ser invadida. Não pode ser derrotada. Humanamente não podia, né? Naquela época. Então, 100 metros de altura, 26 metros de largura. E ao redor desse gigantesco muro, para fora dele tinha um fosso. Ou seja, como se eles escavaram algo na mesma profundidade, 100 metros de fundura e 26 metros de largura. Aproximadamente, né? E fizeram como se fosse um mega rio, assim, né? Ao redor. Não era rio, uma mega lagoa ao redor da cidade. Se alguém tenta chegar com o exército, vai ter primeiro um poço bem fundo com água. E aí vai ter esse muro gigantesco. Os barcos podiam navegar por ali, né? Então, imagina, era... E aí, além disso, né, vai descrevendo que tinha 150 portões de bronze sólido. Tinha jardins suspensos dentro da cidade. Tinha 50 ruas na cidade. Elas tinham 25 nesse sentido e 25 nesse sentido. Tinham 45 metros de largura cada rua. Era tudo planejado, construído no lugar certo.
escavações históricas mostram que cada tijolo tinha escrito o nome do rei, né? Lá Nabucodonosor tinha um carimbo, né? Era gravado o nome do rei. Então, cada tijolo da cidade. Imagina só, então, eram 676 quarteirões que tinha dentro da cidade. E era um negócio... Os jardins suspensos que Nabucodonosor construiu é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, né? Uma das maravilhas das arquitetônicas, né? De construções do mundo antigo. Pode falar, Sônia. É que eu estava olhando aqui o estudo e vi que o profeta Jeremias, ele compara a Babilônia a uma taça de ouro. Isso está na passagem em Jeremias 51, verso 7, que diz: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor Deus tinha Babilônia como um copo de ouro. É muito interessante. É Jeremias 51, verso 7. Muito obrigado, olha só. Já o mesmo símbolo, né, o metal. E essa era a época do ouro. Era tão rico esse reino que o ouro era como se fosse a moeda corrente, né? Usavam ouro para as trocas comerciais. Hoje nem se pensa nisso, que o ouro é muito caro, né? Com os valores da moeda atual, nós já podemos ver como que decaiu em valor, né? A riqueza dos reinos hoje. E aí, muito obrigado, né? Em Jeremias 51, verso 7, Deus compara uma taça, né? Um copo de ouro, na minha fala. E o que é mais interessante, depois dessa descrição dessa cidade, que nenhuma outra cidade se compara a ela, assim, em questão de riqueza, mesmo hoje, né? Nenhuma chega no que aquela grande cidade de Babilônia chegou. Vamos abrir agora a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versos... Vamos ler o verso 1 ao 27, o capítulo todo. A descrição de uma outra cidade. A cidade que é a capital do reino da rocha, que não será mais destruída. Do reino de Deus, de Cristo Jesus, né, que é a rocha. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha só a semelhança, né, com o que Daniel falou lá pro rei no final. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação, né? Daniel 2:45, final do verso 45. E aqui, quem estava dando a visão para João diz: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É o próprio Jesus falando aqui. Da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Jesus dizendo que ele vai ser o Deus daquela pessoa. Por isso que Jesus é Deus. A Bíblia, cada parte ela descreve isso. Jesus é Deus. Mas, verso 8, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos,
A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos os tímidos, ali no verso diz, quanto aos tímidos, né? E aos incrédulos, e vai dando a descrição, abomináveis, homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras, mentirosos. E eu, por natureza, era tímido. Assim, situações diferentes, com pessoas estranhas, eu era tímido, não gostava, assim, era meio retraído. E sempre foi o meu jeito. E aí eu, depois que comecei a estudar, não dá pra ser tímido. Esse verso diz, né? Aos tímidos não. Então como é que a gente vence a timidez? Aí eu comecei a orar, pedindo a Deus. E aí uma das primeiras vezes que eu lembro que eu fui assim sozinho, né, no ônibus, daqui pra Luzerna, da cidade aqui pra Luzerna. E aí eu sentei do lado de um rapaz, né? Daí eu, não, tem que quebrar a timidez, senão começar a conversar, né, com ele. Daí, oi, tudo bom? Tal. Perguntei qual que era o nome dele, ele falou o nome dele, só que ele também era tímido. Daí ele não queria falar comigo. Daí ele respondeu e parou, e eu parei, daí ficou olhando, né? Aí tá, tentei puxar a conversa, o que fazia e tal. Tá, foi. Foi difícil, né? Mas começou, eu lembro o ponto de virada. A partir dali eu comecei a tentar ser mais comunicável, mais sociável. E Deus vai agindo, e nós podemos aprender. A sociabilidade é um dom, uma habilidade a ser desenvolvida. Todos podemos. Claro que tem uns que são naturalmente mais sociáveis, conseguem com mais facilidade. Outros não, mas devemos exercitar isso. Estando nós aprendendo nisso, nesse caminho, nós estaremos deixando de ser tímidos. Então, o tímido é aquele que, eu não quero me relacionar com ninguém, eu vou me excluir de todo mundo, vou ficar só na minha e tal, não quero... Isso é pecaminoso. Por quê? Provérbios, capítulo 18, verso 1, nos ajuda a entender um pouco melhor disso. Por isso nós temos que lutar contra essa tendência. E muitas doenças levam a isso, inclusive a depressão leva a pessoa a querer se isolar e se isolar. Na verdade, se ela fizer isso que ela está sentindo e querendo, ela vai estar fazendo mal a si mesma. Por quê? Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Aquele que se isola, ele busca satisfazer o próprio desejo. Olha só. Então, o centro de alguém que está com depressão pode saber. Uma das raízes dessa doença é o egoísmo. Buscar satisfazer o próprio desejo. Não é fácil, não é fácil. Por isso que os tímidos não entrarão no reino de Deus, porque os tímidos têm uma natureza egoísta acariciada e alimentada. Por isso nós temos que lutar contra esse nosso egoísmo. E a única maneira de vencer o egoísmo é com o amor de Deus. Se Jesus não entrar no nosso coração e ele tomar espaço, e o princípio do reino dele, que é o amor, não reinar, estamos perdidos. Não só para os tímidos. Beleza, uma pessoa que não é tímida é muito sociável, mas mente, não tem o amor de Cristo no coração. Então, cada um tem uma luta. Outros têm a luta contra os ídolos, que lá fala, né, Apocalipse 21:8. Outros têm a luta contra outros pecados. Incrédulos, muitos têm o pecado do ceticismo, incredulidade, né? Não acredito e tal. Então, vejam só. Seguindo agora em Apocalipse 21. Ele falou da Nova Jerusalém. Ela estava vindo, né? Que essa Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Então a própria cidade de Deus, a Nova Jerusalém, virá. E verso 9. Deixa eu só virar de posição aqui. Em Apocalipse 21:9. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Então, diferente de Babilônia, que tinha 150 portas de bronze, essa daqui ela tinha 12 portas. Um grande e alto muro, né, com 12 portas. E nas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 13, Apocalipse 21:13. Do lado do levante, ou seja,
do leste, o Oriente, né? Ao lado do Levante, onde o sol levanta, né? Tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado sul, 3 portas. E do lado do poente, ou oeste, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Olha as medidas dessa nova cidade aí. E a cidade estava situada em quadrado, assim como a Babilônia, né? E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O que ele fala, 12.000 estádios, convertendo para a medida atual, dá mais ou menos 600 quilômetros. A Babilônia tinha 24 quilômetros de largura, comprimento e só. Aqui fala 600 quilômetros de comprimento, largura e altura. Ops. Digamos uma cidade, né? Que grande hoje. Ela tem lá o seu tamanho. Bem menor que isso, né? E é nesse tamanho, digamos que o maior edifício da cidade chega no máximo a 1 quilômetro de altura. Os maiores edifícios do mundo, assim, é 1 quilômetro. Que já chegaram e que tem, né? 1.000 metros. E digamos que a elevação que ela tem lá no meio da cidade, tem um monte, uma montanha, tem lá no máximo, né? O maior de todos, né? No caso que não passa muito, tem centenas de metros a variação, né? Dentro de uma cidade, às vezes milhares, né? Depende de um monte que tem lá. Tem em média 6 km, se não me engano, alguns, né? Chegam 6.000 metros, se não me engano o Everest, né? Tem 6.000 e tantos metros acima do mar, do nível do mar. 8.000. Obrigado, 8.800 metros acima do nível do mar, ou seja, 8 km de altura. Pra vocês terem uma ideia, o maior monte hoje na Terra tem 8.800 e poucos metros de altura. Não sei bem exato, tem que conferir a medida exata, mas... Ou seja, essa cidade ela não tem 8.000 e poucos metros de altura. Ela tem 600 quilômetros, ou seja, 600.000 metros de altura, altitude. 8.849. O Kevin pesquisou ali, 8.849 metros, ou seja, 8 quilômetros, quase 9 quilômetros de altura. O maior monte que existe, o maior ponto na Terra hoje, né, de altitude. Então, para vocês terem uma ideia que é algo centenas de vezes maior. Os aviões viajam 12 quilômetros. A média de altitude para o voo dos aviões é 11 km. 10, 11 km de altitude. Então, vocês têm uma ideia do que a Bíblia está falando. A largura, em vez de ser 24 km, é 600 km. Seguindo lá, verso 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de anjo, que é a de um anjo. Tá. Se for pegar a medida de um homem hoje, um côvado, mais ou menos meio metro, é da ponta do dedo até o cotovelo. Esse seria o côvado, a medida do côvado. Seria mais ou menos meio metro, então seriam 64 metros de altitude, de altura, né? O muro. Seria um prédio de 20 andares, mais ou menos. Mas, quando ele fala que é a de homem, a medida de homem, que é a de um anjo, sabemos, conforme Salmo, capítulo 8, vamos lá para Salmo, capítulo 8, o verso 4, e quando o homem foi feito, 8:5 na verdade, Salmo, capítulo 8, verso 5, pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, a tradução melhor, tem algumas que falam que os deuses, mas na verdade um pouco menor do que Deus. Não seria. Tem vários motivos, né? Não entra o objetivo do estudo agora é explicar a fundo esse verso. Mas o resumo seria uma classe superior ao ser humano, que seriam os anjos, e aí depois, né? Certamente vem Deus. Mas esses seres superiores a nós, que são os anjos, está dizendo que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Então, um pouco menor. Então, como Adão foi feito originalmente, ele era a altura parecida com os anjos, um pouco menor.
E então dá para se comparar o côvado de Adão com o dos anjos. Por isso que lá fala. E nessa situação que está descrevendo a nova terra, ela descendo, os salvos já terão crescido até a estatura de Adão, do Adão, né? Que Adão tinha. Então, provavelmente isso não sejam 64 metros, mas sejam o dobro. Se aproximadamente a altura de Adão é o dobro da altura das pessoas mais altas hoje, a pessoa alta hoje tem média de 2 metros, uma pessoa bem alta. Existem pessoas de 2 metros. Adão tinha 4. Então, essa altura de côvado provavelmente seja o dobro do que a gente geralmente calcula na medida atual, que seria 64 metros. Não, provavelmente vão ser 144 metros. 144 metros de altura. Como diz ali, 144 côvados. Mais alto que o muro de Babilônia. E conforme a medida de homem, que é de anjo. Né? E o verso 18. De Apocalipse 21. E a construção do seu muro era de jaspe. Um muro inteiro de jaspe. O de Babilônia era pedra, né? Ali é de jaspe. E a cidade de ouro puro. Os tijolos da cidade, ouro puro. Semelhante a vidro puro. Até um ouro que ninguém jamais viu. Tão puro que chega a ser até transparente, né? Ou que brilha tanto que chega... Não sei como... É algo que não tem explicação. Verso 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. A mesma construção do muro. E o segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O 1/10 jacinto e o 12º ametista. Talvez alguns já tenham visto essas pedras, alguma delas. São pedras preciosas, né, de valor. E era o fundamento dos muros. Ele está embaixo lá, né, das 12 portas. E vejam só, e as 12 portas, Babilônia eram bronze. E essas 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Alguém já viu ouro transparente? É algo bem mais acima da nossa imaginação, né? Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra, para ela, a sua glória e honra. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem quer fazer parte dessa nova Jerusalém? Vejam quão superior ela é à Babilônia. Se a Babilônia já era tão grande, essa supera muito e muito. É algo inimaginável. Uma cidade cúbica, que tem 600 km de altura. Para mim isso é a coisa mais incompreensível. Como é que isso vai ser? Não sei, mas estejamos lá para ver. De dentro da cidade. E não de fora. Porque para fora não entrará nela coisa alguma que contamine. E que cometa abominação e mentira. Por isso nós precisamos permitir que Deus hoje nos limpe dessas coisas, se nós queremos um dia estar lá. Essa é a obra que nós temos, Deus nos deixou. E quando nós estamos nesse processo, Deus observa o quê? Qual é o intento, qual é o objetivo? Eu não preciso ter alcançado a perfeição plena para ser salvo por Deus, não. O ladrão do lado da cruz, ele nem começou, né, direito. Visivelmente, exteriormente, a caminhada cristã dele. Não foram visíveis por meio de muitas obras e atos, porque ele não fez. O pouco que ele fez foi o quê? Reconhecer que Jesus era Deus. E isso não foi pouco, foi muita coisa. Ele foi a única pessoa
que reconheceu Jesus como o Senhor enquanto ele estava pregado na cruz. Naquele momento, nem os discípulos reconheciam Jesus como Senhor, porque eles... e agora? O nosso Senhor está sendo crucificado. Será que ele era mesmo o Messias? Ninguém reconheceu ele como Messias, como Salvador, como Senhor naquela situação, naquele momento. Somente o ladrão na cruz. Depois da sua morte, o centurião. Esses dois. Né? E também o que aceitou Jesus, né? Aquele que levou a cruz para Jesus, Simão. Se não me engano era... Não era Simão, era um outro nome. Não. O senhor que levou a cruz. E... o Cirineu. E ele... O ladrão na cruz, mas o que ele teve ali? Ele aceitou a graça de Cristo. Ele se arrependeu dos seus pecados e pediu pela salvação. Então, o desejo do coração dele estava voltado o oposto do que ele tinha vivido a vida dele. De roubo, de pecados. Então, no coração dele, ele colocou o desejo de andar num caminho diferente. E Deus vê o desejo. Então, se ele tivesse tido a oportunidade de viver mais tempo depois daquilo, e seguido fielmente, permanecido, ele teria demonstrado uma mudança de vida. Ele não continuaria sendo ladrão. Mas como ele não teve essa oportunidade, Deus leva em conta o que ele teve de oportunidade. E Jesus disse que ele estará salvo. E ele, então, Deus olha em conta o quê? O propósito, o desejo do coração. E ele completa o que nos falta. Amém? Então é isso que nós precisamos, ter um desejo pela incorrupção, pela semelhança com Cristo, pela salvação. E o andar nesse caminho é o que é de valor, principal valor. Não é que não devemos nos comparar com os outros. Se nós tivermos nosso foco no alvo certo, que é Cristo Jesus, não importa o quanto eu já andei, o quanto que eu estou à frente dos outros, eu ainda tenho muito mais para crescer. Por isso que nós passaremos a eternidade aprendendo de Cristo, com Cristo. Então por isso nosso foco não deve ser, eu estou já muito melhor e tal. Não. O quanto eu posso crescer mais em Cristo. E é assim que nós podemos crescer em paz para com Deus e conosco mesmo, e também para com os irmãos que estão em um estágio diferente de crescimento. Isso não nos torna melhor que ninguém. É o que Daniel reconheceu. Não porque haja em mim mais sabedoria, não. Mas porque Deus me deu isso para poder ajudar. Então, se nós temos algo superior, que ajudemos aqueles que estão em situação menos vantajosa. Amém? Algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Aqui não sei se dá para ouvir, mas tem um grilo ali fora, né? Então, com base no silêncio, vamos fazer uma oração para encerrarmos. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas importantes verdades que podemos aprender da Tua Palavra, desse capítulo tão tremendo, em que Tu mostraste mais do que 2 milênios de história desta terra, e não somente, mas além, para a eternidade em que Cristo reinará. Muito obrigado porque revelaste isso e nos tens dado entendimento para saber, para compreender e poder aplicar a nossa vida hoje, as Tuas verdades. Eu peço agora o Teu Espírito a estar com cada pessoa que esteve aqui presente, os que depois vão assistir, e que a nos guiar, Senhor, nesse caminho de adaptação para o céu, nesse caminho de deixar as coisas que contaminam nosso coração, nossa mente, e a nos aproximar de Ti, que és totalmente puro. Senhor, queremos fazer parte dessa nova Jerusalém, dessa cidade tão rica e grande e gloriosa que nenhuma mente, nenhuma imaginação é capaz de pensar em algo semelhante. Mas nós queremos fazer parte, estar dentro dos portões dela. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz. Oramos e agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos. Feliz sábado. E, se Deus permitir, até a semana que vem. Feliz sábado. Até para todos. Uma boa noite, né? E que amanhã nós possamos todos acordarmos com vida para irmos à casa do Senhor adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Amém.